capítulo de número 13, versículo 47 e 48, diz assim a palavra de Deus. Atos 13, 47 e 48, diz assim a palavra. O tema de hoje é predestinação, uma visão de Deus, parte 2, a segunda parte. Tivemos a primeira parte esta manhã, agora a segunda parte. Diz assim a Bíblia: porque o Senhor assim não determinou, eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejais para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quem? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, como é bom, Senhor, ter o nosso destino na mão de um Deus que criou todas as coisas. Meu Deus, nós entendemos que tudo colabora, tudo coopera para o bem daqueles que foram escolhidos pelo Senhor. Deus, e nesta noite de domingo, primeiro domingo do mês de agosto, o Senhor vai nos falar mais uma vez através da sua palavra. Deus, revela o teu coração aos teus filhos. Faça com que os teus filhos te ouçam e te entendam, Pai. Eu oro, Senhor, para que os nossos ouvidos espirituais se abram, para que os nossos olhos espirituais se destapem, para que os teus filhos possam ver e ouvir a tua voz. Declaramos milagres, declaramos sinais e declaramos maravilhas em nome do Senhor. E a igreja que recebe, diga: eu recebo em nome de Cristo. Eu comecei esta manhã dizendo que a predestinação e a eleição, ela é a coluna vertebral. A predestinação é a coluna vertebral de todo o ensinamento bíblico. Eu falei esta manhã que se não houvesse predestinação, nenhum de nós seríamos salvos. Por que não seríamos salvos? Porque nós lemos em Romanos 3, e ninguém buscava. Lemos em Efésios capítulo 1, versículo Efésios 2, 1, diz que não entendíamos, eram por natureza filhos da ira. Lemos que nós éramos separados de Deus. Por isso que eu creio, amados, que a predestinação é o que sustenta a igreja evangélica, a igreja cristã. Porque se não houvesse predestinação, não haveria cristão, não haveria igreja. Você quer ver, amados? Eu quero que você leia comigo mais uma vez em Romanos 3. Romanos 3. Você que não esteve conosco esta manhã, Romanos 3, ele diz aqui no versículo 10, ele diz assim: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A
está nos seus lábios. Então, éramos nós, era a nossa vida. E o próprio Jesus falou aqui no livro de João 6, vem aqui em João 6, para você poder dar crédito à predestinação. João 6, 44, ele diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a Cristo se o Cristo não trouxer. Não é uma livre vontade, não é um livre arbítrio, como diz aqui no versículo 65 desse mesmo capítulo. Bem, 65 ele diz assim: e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Então, se não houvesse esse chamado de Deus, esta eleição que nós lemos aqui em Atos, volte lá em Atos 13, né? Atos 13, 48, ele diz assim: e os gentios, ouvindo isto, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram quem? Todos quem? Os que haviam sido destinados, olha, destinados, Deus traçou um destino, creram todos que haviam sido destinados para quê? Para a vida eterna. Quem é que vai crer? Quem foi destinado para a vida eterna. Aqui no livro de Filipenses, capítulo de número 2, venha só rapidamente, para você poder acreditar que a predestinação é o que sustenta a igreja evangélica, o cristianismo. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 13, ele diz assim, Filipenses 2,13, diz assim a palavra: o que Deus é quem efetua, realiza, é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, tudo é de Deus, amados. Não depende de você, não depende de mim, não depende de esforço, não depende de sacrifício, não depende de orações, não depende de ficar no chão, não depende de jejum, não depende de vigir, não depende de pagar preço, depende exclusivamente de Deus. Olha outro versículo aqui em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Jesus começou e Jesus vai terminar. Ele começou, ele vai terminar. Mais um versículo, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, para você ver que a predestinação é legítima. 13. Entretanto, devemos sempre dar graças à minha irmã que ora muito para mim ser salva. A quem? A Deus. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu quando você tinha 42 anos, ou quando você tinha 33, quando você tinha 17 anos. Não, Deus vos escolheu desde quando? Desde o princípio.
Efésios, capítulo 2, versículo 1 e 2, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, como era a minha vida e a tua vida? Nós estávamos, qual era o nosso estado? Morto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, como eu estava, como você estava? Morto. E você já viu algum morto? Quem já foi sepultar alguém? Já fomos todos nós, né? Então nós já chegamos lá e mortos para ser sepultado, precisa que alguém o leve. Era a nossa condição. Nós não podíamos escolher, nós não podíamos aceitar nada, nós não podíamos querer a luz, porque nós estávamos entregues. Ele diz, nos versículo 2, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo. Era que eu vivia e você vivia. Você lembra como você era, quando você estava segundo o curso desse mundo? Você era terrível, né? Você enganava, você roubava, você mentia, você fazia o mal rindo. Mas isso era porque nós estávamos seguindo o quê? O curso do mundo. Estávamos mortos e o morto segue o curso do mundo. Nós estávamos, a Bíblia diz, andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência, não em nós. Atua nos filhos da desobediência. Nós somos pessoas obedientes. Diga, eu sou obediente. Eu sou obediente. Se Deus fala uma coisa para mim, amado, eu digo amém. Se Deus diz, eu creio. Diga, se Deus diz, eu creio. Se Deus diz, eu creio. A palavra de Deus, ela diz, eu creio. Eu não vou ficar brigando com Deus, discutindo com Deus. Então vem aqui, aproveita que está no livro de Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, ele diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem feito. O que é que nos tem feito agora? Ele nos tem abençoado com o quê? Com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor, diga-se, em amor, ele fez o quê? Dois? Irmãos, não existe esse ditado aí, isso é um ditado que não é bíblico. Dizem aí fora, muitos evangélicos dizem também, quem não vem pelo amor, não existe isso. A Bíblia diz que Deus nos predestinou em amor. Nós nos achegamos a Deus, sabe por quê? Porque nós somos pessoas conhecidas de Deus desde antes da fundação do mundo. Diga, eu sou conhecido. Você sabe que vai ter na Bíblia uma passagem que diz assim, que Jesus vai estar diante de um grupo, e esse grupo vai chegar para Jesus, isso aí, Mateus 24, diz assim: Senhor, eu expulsei demônios, eu curei enfermos, eu fiz tudo. E essas pessoas vão ouvir assim: eu nunca te conheci. Mas para a igreja ele diz assim: aquele que ele conheceu antes da fundação do mundo. Então é um povo que Jesus conheceu e conhece. Por isso que ele fala aqui em João capítulo 10, João 10, olha o que ele fala aqui. João 10, 26 e em diante, ele diz assim: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço.
e elas me seguem. Então você é ovelha, por isso que Jesus te conhece. E ele diz: e eu lhes dou que tipo de vida? Vida eterna. E que mais? E jamais, diga assim, jamais perecerão. E ninguém, diga assim, ninguém, amados. Quem é predestinado, ninguém arrebata da mão. Porque o apóstolo São Paulo, ele diz aqui em Romanos, eu vejo, em Romanos capítulo 8, versículo 31 em diante, ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, perseguição, a fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, e poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode tirar um predestinado, um eleito da mão de Jesus Cristo. A religião pode ensinar, mas o demônio vai tirar. E eu vi, tem um monte de crente indo para o inferno. As visões que tem por aí é essas. Eu vejo o demônio carregando os crentes para dentro do inferno. Irmãos, que coisa mentirosa é essa? Que Jesus falou que da minha mão ninguém, assim, ninguém. Você tem segurança nisso? Mas você tem segurança, porque o apóstolo Paulo falou assim, ó, no 38, porque eu estou. Quem ele falou aí? A sua Bíblia. Vai para a sua Bíblia. Porque eu estou como? Bem certo, você tem que ter convicção, irmãos. Igreja tem que ter convicção. Igreja não pode falar aleluia, glória a Deus, porque um está falando, todo mundo repete, efeito dominó. Não, você tem que ter convicção do que você está dizendo. Não diga amém porque eu estou dizendo amém, não diga aleluia porque eu estou dizendo aleluia. Tenha convicção. Paulo falou: eu estou certo. Sabe por que ele estava certo? Porque ele era um escolhido. Ele falou: Deus me escolheu de antemão. Ele me separou. Antes de eu nascer, está aqui, irmão, em Gálatas. Vem aqui. Gálatas. Capítulo 1. É a escolha de Deus, irmão. Olha aqui. 13 em diante. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Paulo, você é a vida de Paulo. Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Sabe quem é esse cidadão aqui, irmão? É um cara mau. Perseguia, prendia, batia, chicoteava, chutava, cuspia, dava com a mão na cara, ele fazia inferno na vida dos cristãos. Mas olha o que Deus fez na vida dele. Na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava muito da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. 15. Quando, porém, o que me separou? Quando? Antes de eu nascer. Paulo foi separado de que jeito? Antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove e revelou seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentis, sem detença, não consultei nem carne, nem sangue. Então, qual foi o chamado de Paulo? Paulo foi chamado antes de nascer. O chamado de Paulo não é diferente do teu, não. Deus te chamou antes de você nascer. Antes de você nascer, a Bíblia diz que você já pertencia ao Senhor. Quer ver aqui? Lá o profeta
esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é valioso, maravilhoso, demais para mim, e de sobremodo elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que com modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me viram a insubstância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha, você está na mão de quem, irmão? Você está na mão de Deus. Deus dá segurança agora. Isso tira do nosso coração todo medo. Por isso que a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você conhece o amor de Deus na vida da igreja, você não tem medo de nada. Você é uma pessoa poderosa, diga poderosa, imbatível. O único ser que pode te derrubar é tu mesmo. São as palavras que você fala que te derruba. São as palavras negativas, são às vezes o nosso lado humano que quer derrubar a nossa vida, porque na realidade nós não somos carne. Eu não sou carne. Nós lemos também aqui em Jó, não falei a memória, 10. Jó 10, versículo 11. Olha o que Jó diz aqui, amados. De pele e de carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste, na tua benevolência e o teu cuidado a mim me agradou. Olha o que Jó está dizendo aqui. Isso aqui é ciência de Deus. Isso aqui não é passa no tapete de sal, pega o pano, leva a meia, você turma a meia para você ser próximo. Isso aí é tudo macumba, isso é tudo engano de gente que deveria estar atrás das grades, não deveria estar solto, enganando o povo de Deus. Mas infelizmente, enquanto houver cego nesta terra, Jesus falou assim: são guias que guiam outros cegos, são cegos guiando outros cegos. Olha o que ele está dizendo aqui. De pele, olha isso aqui que você tem e eu tenho, de pele e de carne me vestistes. Ou seja, Jó, antes de ter esta pele e esta carne e os ossos e os tendões, Jó já existia. O que ele está dizendo aqui? De pele e de carne me vestistes. Então, se ele foi vestido dessa matéria, porque ele já existia. E quando é que ele existia? A Bíblia diz que nós somos conhecidos de Deus desde quando? Antes da fundação
vez que os filhos, diga os filhos, não é os bastardos, mas é os filhos. Visto, pois, que os filhos têm o quê? Participação comum de quê, irmão? De carne. O que Jó estava falando? Deus me cobriu de quê? De pele e de carne. É o que Paulo está falando. Os filhos têm o quê? Participação comum de quê? De carne e de sangue. Ele diz, este também ele, esse pronome aqui, ele, é Jesus. Está falando de Jesus Cristo. Ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Visto que os filhos têm o quê? Participação. Diga assim, participação. Diga, mas eu não sou carne. Eu sou um espírito perfeito, perfeito. Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Ele diz assim no versículo 29. Romanos 8, 29. Então ele diz assim: porquanto aos que, está escrito o que na sua Bíblia aí? Está escrito o que? Aos que de antemão, está escrito na sua Bíblia? Está escrito aí na sua Bíblia? Tá? A minha está escrito. Você sabe o que quer dizer antemão? Quer dizer com antecedência. A palavra antemão quer dizer com antecedência. Então Deus preparou tudo com antecedência. Você não se tornou um filho de Deus, amado. Você sempre foi um filho de Deus. Graças a Deus. Pastor, eu aceitei Jesus quando eu tinha 22 anos. Não existe isso, amados. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 40 anos. Porque os pastores vivem a chorar, a implorar para as pessoas: aceita Jesus, porque Jesus vai dar uma casa própria, Jesus vai dar um carro, Jesus vai dar um casamento, Jesus vai dar a mansão, Jesus vai dar a casa na praia, Jesus vai dar. Todo mundo quer esse Jesus que sai distribuindo coisas. Quem é que não quer? Quem não tem carro? Quem não quer uma casa, um carro novo? Quer um carro? Aceita Jesus. Aí você aceita Jesus e não sabe o que aconteceu. O carro não veio. Me enganaram. Porque na realidade, ninguém aceita. Nós somos conhecidos, diga conhecidos. Aos que de antemão, com antecedência, o que aconteceu? Está na tua Bíblia. Aos que, porquanto, aos que com antecedência conheceu. Esse que ele conheceu com antecedência, o que ele fez? Também fez o quê? Pois predestinou para ser o quê? Cavalo do demônio. Para ir para a reunião da libertação toda sexta-feira e descabelar o cabelo das pessoas. Jogar sal grosso na cabeça para ver se tira o encosto. Não, a Bíblia não diz isso. Mas pastor fulano, pastor Beltrano, pastor que reúne 1 milhão de pessoas. Irmão, eu quero saber quem reúne 1 milhão de pessoas. Eu quero saber quem fala a verdade. Graças a Deus. Se você quer saber de multidões, aqui não é um bom lugar. Porque se você quer a verdade, aqui é um bom lugar. Quer a verdade, aqui é um bom lugar. Ele diz assim: aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Jesus foi vencedor em todas as áreas. Glória a Deus. Não mataram Jesus, não, irmãos. Aí nós tomaram conhecido da verdade, dizendo: ai meu Deus, eu matei Jesus. As pessoas pregavam para mim: você matou Jesus, foi o teu pecado que matou Jesus. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Graças a Deus. Glória a Deus. Ele amou a igreja de tal maneira que ele se entregou pela igreja. Ele cumpriu todo o sacrifício, todo o rito, todo o sofrimento que ia sobre a igreja. Ele falou: eu carrego sobre mim. Glória a Deus. Essa é a prova do amor de Deus. Viva este amor, amados. Glória a Deus.
com antecedência conheceu, também os predestinou para serem conforme uma imagem. Amado, uma imagem. Você tem uma imagem. Glória a Deus. Se você não olhar a tua imagem, corre aqui. Vem aqui. Como é a igreja, amado? Efésios. Eu já li isso aqui 1 milhão de vezes, mas tem que ler, porque é a tua imagem, Efésios 5. Aqui a imagem que somos, 26 e 27, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja. Olha a imagem da igreja, gloriosa. Igreja é gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. É assim que Deus te vê. E quando você se olhar no espelho, te veja como Deus te vê. Não te veja como os homens te vê, como a religião nos vê. A religião nos vê em pecado, a religião nos vê miserável, a religião nos vê cheio de coisa ruim. Você está cheio de encontro, você precisa de sacudir, você precisa de tirar os demônios. Irmão, igreja não tem demônio, igreja tem Deus. Glória a Deus. Há pessoas que estão aqui comigo há 4, 5 anos. Quando a gente chega aqui, amados, quando nós entramos aqui, só tem um Espírito que se manifesta. Glória a Deus. Ele pode ficar ali na porta, ele ficou um zumbi assim, ó. Entra, não entra, entra, não entra, entra, não entra, mas não entra. Glória a Deus. É igual um tenor girando. Não entra, sabe por quê? Este lugar aqui, irmãos, tem a glória de Deus. Aqui tem a água pura, aqui tem a palavra que limpa. Graças a Deus. Só quer entregar para Deus quem quer ser limpo. Jesus falou: vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho dado. E a igreja está limpa. E essa igreja é gloriosa, diga assim, gloriosa. Sem mácula, diga, ela não tem mácula. Ela não tem mácula. Ela não tem ruga. Ela não tem defeitos, ela é santa. É assim que Deus te vê. Mas pastor, eu não consigo me ver. Que hora você fica olhando a tua cara? Você Jó falou: o Senhor me revestiu de pele e de carne e de tendões, porque na realidade eu já existi. Aleluia. Eu não sou isto aqui, irmãos. Não fico olhando para isto aqui. Graças a Deus. Sabe que as pessoas vivem a desviar, porque ela fica olhando para isso aqui do homem. Olhe para o consumador da tua vida, aquele que não vai te enganar nunca. Ai, eu não vou mais porque o irmãozinho falou, ai, eu não vou mais porque o irmãozinho fez assim, ai, eu não vou mais porque. Irmão, chega disso. Eu sei quem eu tenho crido, ninguém vai me tirar do caminho. Eu estou na verdade, eu estou na palavra, eu vou ficar na palavra. Volte lá para Romanos. Romanos 8, 30. O que ele fez? Aos que predestinou, o que ele fez? Vamos lá, irmãos. Aos que predestinou, a esses. Está no singular ou está no plural? Está no plural, hein? A esses. Ele fez o quê? Chamou. Você é um predestinado. Sabe por que você está aqui? Que você é um predestinado. Deus chama todos. Pode estar mergulhado no inferno, amado. Pode estar seguindo o encosto, pode estar vivendo nas trevas, pode estar fumando cachimbo, charuto, pode estar fazendo o diabo a quatro, amado. Se é ovelha, vai vir. Essa mensagem aqui, amados, tira todo o peso do nosso coração. Você sabe, antigamente eu tinha uma tristeza, assim, ficava assim, se minha mãe morrer sem Jesus, vai para o inferno. Eu ficava desesperado, pensando em saber que minha mãe foi para o inferno, meu irmão foi para o inferno, minha filha foi para o inferno. Eu falei, meu Deus, que
nomes. Aos que predestinou, Deus faz o quê? Chamou. Você sabe aquela vida infernal? O meu filho vai para o inferno, Deus, ai Jesus, aí você fica desesperado, não vive mais. Aí a tua vida é pagar sacrifício. Aí o pastor fala assim: olha, quer salvar a tua família? Reunião para salvar a família. R$119, a família está salva. Aí você vai lá e dá os R$119. Não foi dessa vez, mas dessa vez é uma revelação nova. Você vai passar aqui no sal e você vai dar R$117 e a tua família nada. E você, não, mas agora vai ser. Não é assim que vive? É verdade. Não é assim que vive? É a corrida da manhã, não, a semana vai ser forte. Essa semana vai, essa semana vai, arrasta 30 anos. E a pessoa não vive. Ai, meu filho tem que ser salvo, meu filho tem que ser salvo, minha mãe tem que ser salvo, minha mãe tem que ser salvo, meu irmão tem que ser salvo, meu irmão quem é salvo já está salvo. Jesus já salvou as ovelhas. Jesus só vai vir buscar as ovelhas. Não vai salvar ovelhas, ovelhas já estão salvas, pastor. E o que estão na macumba fumando droga? Um dia eu estive na macumba, um dia eu estive fumando droga, um dia eu estava perdido, mas a Bíblia diz que ovelha, ela, quando ela ouve a voz do seu pastor, que é Jesus, ela vem. Chegou a hora, meu irmão, chegou o tempo, ninguém pode resistir à vontade de Deus. Chegou o tempo na tua vida, você resistiu? Não, agora eu não posso. Quem és tu para discutir com Deus? Está aqui em Romanos 9, 16, ele diz: assim, pois, não depende de quem quer e de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Versículo 20 diz: quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para quê? E o outro? Irmãos, deixa Deus ser Deus. Ele te escolheu, você diz glória a Deus. Não fica buscando defeitos ainda. Não, Deus é muito injusto. Não, Deus não podia fazer assim. Ah, Deus tem que fazer assim. Não, depende de mim. Você tem livre-arbítrio. Os defensores do livre-arbítrio são aqueles que não acreditam que Deus tem poder de mando. Deus falou assim: olha, haja luz. Sabe o que aconteceu? Houve luz. Graças a Deus. Haja estrelas. Então, quem defende o livre-arbítrio é contra a soberania de Deus. Quem acredita que Deus tem um povo, diga glórias a Deus. Glória a Deus. Deus tem um povo que Ele predestinou, diga predestinou. Volte para Romanos 8, 30. Aos que predestinou. O que é predestinação? Predestinar. Predestinar quer dizer destinar com antecipação. Predestinar quer dizer destinar com antecipação. Predestinação quer dizer ação ou efeito de predestinar, desígnios formados por Deus, destinados de antemão, determinar antecipadamente. Segundo o dicionário, isso aqui é no hebraico, e no grego quer dizer a palavra proorizo, que quer dizer ato de determinar antecipadamente. Então Deus
58. Vamos terminar. 5 minutos. Vamos terminar. 3. Desviam-se quem? Achou aí? Desviam-se os ímpios desde a sua. Está de dentro. Paulo falou assim: desde o ventre da minha mãe, ele me escolheu. Jeremias falou: desde o ventre da minha mãe, ele me escolheu. Aqui está escrito: e os ímpios desviam-se desde quando? Desde a. Nascem e já estão de que maneira? Desencaminhados, desviados. Já se desencaminham, proferindo o quê? Já nascem proferindo. Você já viu logo desde pequenininho. A sementinha você já conhece. Você vê a sementinha assim, nasceu, você já começa a ver, oh meu Deus. Já conhece a semente? Semente de Deus ou semente do maligno? Ah, o que é isso? O maligno tem sementes nessa terra? E se tem, mano, tem muita mesmo, tem muitos filhos nessa terra. Jesus falou aqui em João: jamais se desencaminha proferindo mentira. Olha o que ele diz em João 44, João 8:44. Vós sois de quem? Do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se viu. Olha, meu irmão, alguém que está numa congregação como esta aqui, que tem uma palavra como esta, e continua mentindo para a mulher, continua mentindo para o marido, continua mentindo para o patrão, continua roubando, continua enganando. Para lá, começa a examinar a sua vida, se está no pasto certo, porque olha aqui, olha os indícios aqui, ó. Ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque mentiroso ele é o quê? Ele é um inventor. Então quem segue o mentiroso, se não conhece a palavra, procura. Quem conhece aí as correntes da vida, as campanhas da vida, os sacrifícios da vida, não conhece a palavra. Mas quem conhece a palavra tem que mudar. Temos aqui um testemunho de uma senhora que subiu aqui um dia desse. Ela falou: pastor, eu roubava uma energia, eu queria ter um ar-condicionado e tinha lá um. Qual é o nome daquele bichinho? Gatinho. Gato, botava lá um gatinho lá. E beleza, pastor. Chegava no final do mês, pastor, dia e noite, ar-condicionado ligado, vinha R$3 de luz. Pô, Deus é bom. Deus é bom. Você está fazendo a vontade de que Deus é esse? Ah, pastor, você mexe na tua vida. Eu estou me metendo na minha vida. E Deus me chamou para falar a verdade. Glória a Deus. Eu não vou dizer: ah, não, viva dessa maneira, eu vivo de qualquer jeito, que Deus vai te honrar. Não vai honrar. Você quer ser honrado por Deus? Faça a vontade de Deus. Você quer ver Deus agir? Faça a vontade de Deus. Não, pastor, eu não vou fazer a minha vontade. E vai ficar girando no mesmo lugar. A pessoa está cansada. Um dia vai falar: opa, tem que parar, tem que fazer a vontade de Deus. Ovelha foi chamada para fazer a vontade de Jesus, amor. Glória a Deus. Então, amados, finalizando aqui, Atos dos Apóstolos 13. Vamos agora aos 5 minutos, 4 minutos finais. 13:48 foi que nós começamos a pregação. Os gentios, ouvindo isto, eles se regozijavam, ficavam alegres e glorificavam a palavra do Senhor. E creram quem? Todos quem? Sido destinados para a vida. Pastor, mas a Bíblia não diz que Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho único para que todo aquele. Aí está a diferença. Só quem vai crer, está lá em Tito 1,
predestinado, eu vou ter. Eu não estou dizendo nada disso. Eu não estou tratando com o reino de carne, eu estou tratando com o reino de espírito. Glória a Deus. Não espere, irmão, não espere essa congregação mágica. Não espere eu estalar um dedo, eu bater na sua cabeça com uma varinha, eu te dar uma coroinha de papel dizendo que você é rei, você sai por aí dizendo que é rei, ou com uma. Não espere isso, eu não vou fazer isso com você não. Se você quer ter prosperidade financeira, primeiro seja fiel a Deus. Segundo lugar, faça as coisas direito. Terceiro lugar, não engane ninguém, seja honesto contigo e com as outras pessoas. Você sabe que hoje as pessoas são tão desonestas. Hoje as empresas que têm empresário, temos aqui pessoas que têm seus próprios negócios, seja honesto. Eles estão muito preocupados, amado, em vender pela primeira vez, mas não estão preocupados que o cliente vai indicar outro cliente. Eles fazem o serviço e abandonam o serviço na metade do caminho. Recebe dinheiro e abandonam. Estão assim, as empresas estão assim, entrega material faltando, você paga um dinheirão e larga para lá. Então eu não estou entendendo o caráter, essa formação não tem mais. Mas isso também dentro da igreja está acontecendo isso, amado. Deixa eu falar uma coisa. Aqui nesta casa aqui, são pessoas de espírito, mas que tem uma grave. Você tem que ter muito discernimento de espírito para as pessoas não enganarem você. Pastor, aqui também, amados. Eu cuido da minha vida, eu sei quem eu sou, agora você sabe quem você é. Porque você sabe que há pessoas, amados, que vêm para as congregações para tirar as coisas das outras pessoas, para encostar nas outras, para pedir. Hoje ela pede 50, aí paga, depois pede 100, paga, pede 1000, não paga, não aparece, vai embora. Acontece isso nas igrejas. Eu recebi uma ligação de uma senhora, de uma grande igreja da cidade, um pastor, tão decepcionada, e me pediram isso, me pediram aquilo, eu emprestei, uma senhora que tem um posse, e ela falou, olha, uma pessoa queria fazer faculdade, um irmão da igreja, chorou perto de mim, para me pagar, ajudar ele a